Boa noite, mulheres de sucesso, mais um Sucesso Delas no ar. Já quero começar aqui te lembrando de seguir as nossas redes sociais, Sucesso Delas, e se você ainda não se inscreveu no YouTube, no Spotify, corre lá para não perder nada. Sucesso Delas Cast. Estamos hoje com mais um episódio incrível no ar e hoje um episódio de peso, tá? Vou mostrar para vocês. Quero dizer para você que essa temporada estarei fazendo sozinha. A Tati nesse momento não vai conseguir caminhar com a gente, mas vou entregar aqui tudo como sempre. E começando agora também, já quero agradecer os nossos patrocinadores e um deles é a Ótica Opção, que inclusive eu estou usando aqui, óculos da Ótica Opção. Na Ótica Opção você encontra os melhores óculos, custo-benefício, um atendimento incrível e também lá você vai encontrar o visagismo de óculos com a Tati Gama, que acabou de chegar dos Estados Unidos e está lá pronta para te atender da forma que você merece. Quero falar também da Liz Story, que é uma loja onde você encontra tudo, sapato, roupa, bolsa, acessório. Eu costumo dizer que na Liz você entra e sai de lá pronta para o seu sucesso. Empresas como essas que investem para que essa informação, para que esse momento de conhecimento chegue até a sua casa. E vamos começar, né, oficialmente o nosso Sucesso Delas aqui com um convidado muito especial hoje. Gente, esse convidado faz parte da minha história. É uma pessoa muito especial na minha vida. Foi uma pessoa que entrou quando eu estava ali no momento perdida. Não sabia muito ainda o que eu queria, o que eu ia fazer. Eu costumo dizer que é um momento que eu me perdi de mim. E ali eu tava nessa busca e essa pessoa fez muita diferença na minha vida, faz parte de tudo que eu construí até hoje. Então, com muita alegria e com muito orgulho, né, eu trago aqui Luiz Reis, um dos meus mentores, virou amigo, né, Luiz Reis palestrante, life coach, um homem de muito sucesso aí, que tem uma comunidade forte, que é a comunidade Forte e Corajoso. Mas eu quero que ele fale pra gente um pouquinho mais de quem é Luiz Reis. E aí, mulheres de sucesso, é um prazer estar aqui, quero agradecer Tatá por estar aqui. Que programa importante, eu me senti em uma rede Globo aqui, me senti muito importante nesse momento e parabéns pelo seu sucesso, pela sua evolução e fazer parte dessa jornada e poder contar um pouquinho isso aqui vai ser um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade e por abrir as portas com essas mulheres de sucesso, poderosas, que buscam evoluir, que buscam crescimento. Vai ser um grande tempo aí de valia, de bate-papo. Vamos embora. Nossa, então é isso, né, gente? Luiz fez parte, sim, da minha trajetória. Um ano e meio, né, digamos assim, que foi de uma mudança gigantesca na minha vida, assim, de tudo, pessoal, né, no geral, né, eu me transformei muito e para essa transformação eu precisei de pessoas nessa jornada, tanto para me direcionar quanto para estar do meu lado, e o Luiz foi e é uma dessas pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouco do Luiz e contar desse processo também, né? Então, Luiz, para as mulheres hoje e os homens também, né, que vão nos assistir, que vão nos ouvir no Spotify, fala um pouco pra gente de como é o seu trabalho e quem é o Luiz, né? Quem é o Luiz? Como eu sei que você tem, eu já conheço a sua história, né, mas teve uma transformação muito grande também, de onde você saiu, quem você se transformou, ainda não é onde você quer chegar, estamos nessa busca, mas conta um pouquinho para as pessoas conhecerem e também se inspirarem. Vamos lá. Nessas multifaces, né, o Luiz hoje é empresário, é mentor, é life coach, tem a comunidade Forte e Corajosa, onde a gente já contribuiu com mais de 700 pessoas, né? Já chegamos em mais de 10 estados, 4 países e eu gosto de dizer que eu sou movido a pessoas que querem evoluir, que buscam resultados. Foi assim que a gente se encontrou nessa jornada, mas nem sempre foi assim, né? Já passei momentos muito turbulentos, obscuros na minha vida, uma jornada aí que envolvia bebida, envolvia muitas festas, muitas coisas que fizeram parte dessa história e graças a Deus, Deus cuidou, Deus livrou e tive essa virada de chave onde eu decidi mudar e abandonar esses velhos hábitos que faziam com que a minha vida retrocedesse e mais que isso, que eu paralisasse no tempo, porque quando você entra nesse estado de platô, você fica vivendo no mesmo ambiente, mesmas pessoas, você não tem desafio, você não tem novas experiências e tudo isso faz com que você viva numa inércia, onde você muitas das vezes nem sabe que está naquele lugar. Mas você se dá conta quando você começa a ter um despertar de consciência, partindo de
seja de uma palestra, de um evento, de um conteúdo que você vê, onde você começa a ter uma virada de chave. São 4 pontos de mudança de consciência. O primeiro ponto é pela vergonha. Quando você tem uma situação constrangedora ali, que você passa uma vergonha e você tem a oportunidade de mudar. Segundo ponto é o constrangimento. Quando você passa algo que te constrange, que aquilo fere a sua moral. Terceiro ponto, que seria o ideal, é o ponto da consciência. Quando você vê um podcast desse, quando você vê um conteúdo e você fala, caraca, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude diferente para o meu negócio, para a minha família, para o meu relacionamento, para o meu corpo, enfim. E o ponto mais difícil é a dor, que é quando você chega no fundo do poço, quando você passou por todos esses estágios e mesmo assim você insiste em seguir aquela vida que só te paralisa. Aí quando chega esse estágio da dor, ou você muda ou o cenário ele fica muito pior. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, inúmeras oportunidades, né, que Deus me deu, mas tudo tem um propósito e eu creio que hoje o meu propósito é fazer com que as pessoas vejam esse ponto de vista, que eu seja a pólvora ali, né, a faísca, para que elas possam explodir, porque se eu conseguir, isso daí é para todo mundo. Uau! E a gente fala sobre essa mudança e falando breve, né, que não é tão profundo como a história, a sua mudança ela foi muito profunda, né, como você falou, a situação de bebida, e você mudou, digamos assim, da água para o vinho, né, você mudou da água para o vinho, você realmente não foi da água foi para o inverso, vinho. Do vinho para a água. Do vinho para a água, é verdade, mas foi uma mudança drástica, mas não foi tão rápida, porque às vezes as pessoas acham assim, resolveu, mudou, não, foi um processo. E como foi esse processo, para quem hoje está ouvindo a gente, né, para entender, talvez esteja passando por algo parecido, como eu também passei, me senti de forma diferente, né, nos pontos, mas eu também vivi às vezes, essa dor, né, trazendo assim, de estar insatisfeita, de não estar no lugar que eu queria, de não estar vendo o meu potencial. Mas o que você usou, quais foram as ferramentas, como você conseguiu mudar a sua mentalidade para mudar verdadeiramente, não ter só uma mudança momentânea, mas uma mudança profunda, porque você mantém o seu estilo de vida. Quem te acompanha, né, nas suas redes sociais, que você pode deixar aqui pra gente, mas vê a sua mudança. Você mudou da água para o vinho mesmo, do vinho para a água, né? Como que foi essa mudança de mentalidade? Conta um pouquinho, e se você pudesse falar principalmente para as mulheres hoje, o que você falaria? Primeira coisa que você tem que, da onde você tem que partir, é aquilo que mais te incomoda. A gente sabe aquilo que incomoda. Muitas das vezes, a bebida, a comida, enfim, o vício nas redes sociais, tudo isso parte de uma fuga daquilo que você evita. Então, o principal ponto é que as pessoas, né, nós somos acostumados a evitar os problemas. Às vezes você está com endividamento, às vezes você está com uma emoção ali que está precisando ser curada, com um sentimento, com trauma, com medo. Só que ao invés de você combater, você evita. Até que aquilo vai virando uma bola de neve. Chega uma hora, não tem como mais você esconder aquela poeira debaixo do tapete, porque já tomou a casa inteira. E nesse momento, você tem que ter a opção ou a clareza de onde você quer chegar. Se você quer se manter ali naquele fundo do poço, ou se você quer buscar um novo objetivo, um novo parâmetro, né, um novo horizonte para a sua vida. E quando eu tive essa virada de chave, eu falei assim, cara, eu preciso mudar. Mas o nosso cérebro, ele sempre vai querer sabotar, ele vai querer voltar ao erro. Então eu falava assim, vou mudar, mas em alguns lugares. Em outros lugares, quando eu for viajar, eu vou abrir mão, eu vou dar uma folga para mim. Só que no ano de 2022 foi diferente, porque eu lembro que era virada de ano e foi um ano muito turbulento, onde tudo aconteceu de uma vez, como eu te falei. A constância, ela se paga. Se você for constante em coisas boas, fique tranquilo, uma hora ela vai se pagar. Mas se você for constante em hábitos ruins, em coisas ruins, ela também vai se pagar. Forte, e quando hein? a conta chega, ela chega com juros. E 2022 foi um ano que a minha conta chegou com juros. E no final daquele ano, eu lembro que
eu tinha passado processo, prenderam meu carro, nome sujo, golpe. O pessoal até falava que eu era o. Eu era O imã. Eu era o cara que podia dar aula de golpe, porque eu tomei golpe de tudo quanto é coisa. Golpe de leilão, golpe de limpar Você nome, acha golpe que de isso investimento. seria essa questão do golpe, né? Uma imaturidade ou algum desejo de mudança de vida rápida, de aceitação, ou alguma busca para, não é a rejeição, né, mas para suprir isso, algum desses sentimentos emocionais? O que você acha que tantos golpes de você cair, né, acreditar nas pessoas? Foi assim, né? Imaturidade, você nunca toma decisões na crise, né? Então você tem que ter frieza para tomar decisões. Eu era muito imaturo. Então quando veio essa bola de neve, que os problemas eles foram acontecendo um em cima do outro, isso acabou me deixando em crise. E na tomada de decisão dentro da crise, eu optei pelos atalhos, que é o que você falou. Uma busca de uma resolução rápida, né? Rápida. Que muitas pessoas estão aí buscando, e por isso que eu acho que ainda a gente vive tantos golpes e tantas pessoas são Sim. enganadas porque quer passar no processo. Quer pular pular etapas e quer as facilidades, é o nosso jeitinho brasileiro de ser, né? De sempre querer tirar vantagem. Só que nisso você acaba caindo, e foi meu caso. E ali naquele ano de 2022 aconteceu tudo isso na minha vida. E no fim do ano eu consegui voltar pra estaca zero. Então estava zerado e eu falei, cara, eu vou mudar, mas vai ser desse jeito. Eu vou parar de beber, mas quando for beber eu bebo um pouquinho. E na verdade tudo isso é uma autossabotagem. Mas na virada do ano, eu lembro que todo ano eu viajava, nunca mais tinha passado um Réveillon em casa, só que esse ano eu não viajei e fui na igreja. E quando eu estava orando ali na virada do ano, eu comecei a olhar para trás e falei, caraca, quantos momentos na minha vida eu perdi, quantas pessoas eu magoei, quantas coisas eu deixei de fazer e quantas coisas eu fiz que me trouxeram tanto prejuízo. E hoje eu estou onde estou por conta das minhas decisões e das minhas omissões. E ali eu coloquei algo que eu falei assim, vai nascer um novo Luiz. Só que eu não tinha muita noção. Eu falei assim, vou emagrecer, vou mudar meus hábitos, vou treinar, enfim. E haviam 2 anos que eu queria passar com o médico, e ali eu comecei a passar num processo ali com um nutrólogo. E aí eu me coloquei naquele risco, porque era um processo caro. Mas aquela experiência, ela foi destravando várias outras experiências que vieram subsequentes. Imagina que você tem um efeito dominó, né? A primeira peça, ela pode ser pequena, mas conforme as outras peças vão crescendo, ela vai aumentando a energia e a pressão, e aquele efeito vai desencadeando aquela queda de várias peças. Assim é na vida. Às vezes você precisa de uma ação. Você não precisa de que você quer mudar e você já quer mudar tudo de uma vez, como a Thalita falou. Não, começa com uma ação. Liste 10, escolha 3, e dessas 3 você funila só para uma. E foca nessa ação. Então quando eu foquei no meu corpo, que a princípio era o corpo, depois eu falei, cara, não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver com a mente. Porque o corpo, quantas pessoas emagrecem, já voltam a engordar, quantas pessoas voltam a comer do jeito que comia. Mas quando você muda a sua mente e você vai encontrando esse potencial que você carrega, você fala assim, cara, não tem fim. E ali, quando eu tomei essa tomada de decisão e também entrei numa mentoria, né, eu vi uma palestra que ali mudou minha maneira de pensar. Falei assim, caraca, que merda de vida que eu tô levando. E dali pra frente eu não voltei atrás. Eu falei assim, cara, vou quebrar todas as pontes possíveis que podem me fazer voltar atrás. E aí eu entendi, né, a importância do ambiente, que o ambiente é a mão invisível que te desenha. Das pessoas que você anda, que você é a média das pessoas que você anda. Então, se você anda só com gente medíocre, você vai ser medíocre. Se você andar com 5 idiotas, você vai ser um idiota. Se você andar com 5 adúlteros, você vai ser o 6º adúltero. E assim, e eu fazia parte desse bololô, né? Eu andava com os bêbados e eu era o cara que também movimentava essa galera. E também descobri
o poder dos desafios, das experiências. Então eu me coloquei eu me permiti, né, viver novas experiências, viver novos desafios. E no começo você acha que não dá conta. Você fala assim, cara, Sim. vamos supor, corrida. Comecei a correr, eu corri 382 dias seguidos, 5 quilômetros ou mais. Insano, né? Mas o primeiro mês foi um sofrimento. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu inventei isso? Mas depois eu fui criando uma consistência, uma resistência, até que eu corri maratona, enfim. E hoje já estamos mirando o Ironman. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Você precisa se permitir a entrar no confronto. Porque não existe crescimento no conforto e a gente evita o confronto. Às vezes o confronto é pedir perdão para alguém. Sabe aquela pessoa que você odeia, que você nunca mais quer ver na vida e você quer que ela morra? Uhum. Às vezes o confronto é você pedir perdão para essa pessoa. Às vezes o confronto é pedir perdão para si mesmo, né? Pedir muitas perdão vezes pra também, si porque a mesmo. gente se culpa muito, se cobra muito, né? É. E nesse processo, até muitas coisas que eu aprendi com você, a nossa parte emocional, ela é um fator, assim, muito determinante para os nossos resultados. E às vezes a gente acha que a gente mudou verdadeiramente e a gente não mudou, né? Quando você vai olhar, você falou, a gente volta, aí volta a comer, volta a fazer. Então, essa mudança de mentalidade e queimar as pontes é uma decisão muito forte. Então, a gente tem o poder de decisão na mão e é decidir todos os dias, né? Porque o que o Luiz falou aqui, acho que foi no início, que é ter muito mais dias difíceis do que dias fáceis. Hoje eu gravei um story, eu tava falando sobre isso. Que hoje, né, vai acontecer no domingo, né, a nossa imersão. E Luiz está aqui porque ele é um dos palestrantes. E lá atrás, ele estava na primeira também. Eu jamais poderia imaginar em fazer eventos. Eu nunca tinha feito eventos nessa proporção, nesse nível. Só que eu só entendi quando eu me coloquei. E aí eu descobri quantas capacidades eu tenho que eu não saberia se eu não me colocasse no desconforto. E às vezes quando a gente tá nesse meio ali, a gente fala, pra que eu fiz isso, cara? Teve várias vezes, né, que a gente chora e fala, meu Deus, eu quero desistir, agora eu não posso, eu já tô aqui. E aí passa aquilo ali, a gente respira e segue e fala, nossa, eu venci, né? Nossa, eu sou essa pessoa. Às vezes eu olho pra aquela mulher que, quando a gente se conheceu, e eu falo, caraca, que versão é essa? Que mulher é essa? E é isso que nós, no Mulheres de Sucesso, e o sucesso delas também quer trazer para vocês. Que vocês entendam que a melhor versão tá aí dentro. Mas ela precisa passar aí pelo processo da decisão, que tudo começa com a decisão. Mas nós temos capacidades e possibilidades de desenvolvimento inimagináveis, né? Pensa, a gente, há um ano atrás, eu estava no evento do Luiz presencial, administrei a apresentação do podcast e hoje eu estou com o meu podcast. Então, é algo muito forte. Se a gente for olhar o quanto a gente pode, e até no espaço de tempo, mas que a gente fica travado por muitas questões emocionais. E aí eu quero que você fale também sobre o seu trabalho, que foi um ponto para mim de partida ali de mudança de vida, e que hoje muitas mulheres, eu também trabalho com isso, né? Mentora de mulheres, de vendas, muitas mulheres estão aí vivendo tantos bloqueios e não vivendo aquilo que elas nasceram para viver, porque ainda não entenderam a importância de ter um mentor, de ter uma mentora, de investir em si, na sua transformação, no seu crescimento. Então fala pra gente um pouquinho sobre quem é o Luiz Reis, profissional, mentor, esse homem de sucesso de negócios. Vamos lá. Então, nessa mudança, o seu bloqueio, ele tem a ver com o seu propósito, né? E os pontos do seu passado sempre vai ter a ver com os pontos do seu futuro. Então, hoje eu contribuo com pessoas, né? Seja no mundo dos negócios ou no desenvolvimento pessoal, para que essas pessoas possam evoluir naquilo que elas buscam, né? Sair de um ponto A para um ponto B. E como a Thalita falou, né? A Thalita foi um case de sucesso. E que sucesso, mas ela estava perdida, mas ela tinha desejo de mudar. Sim. E não adianta você só ter o desejo de mudar. Primeiro passo é você acreditar. Então você precisa de fé. Primeiro ponto chave é fé.
cara, eu acredito que eu posso sair dessa situação, eu acredito que eu posso ser melhor, eu acredito que eu posso alcançar. Segundo passo é força. Você precisa de força. Você precisa encontrar essa força interior que você carrega, você precisa se colocar em movimento, você precisa tomar uma ação. E para isso, muitas das vezes, você vai precisar de coragem. Foi daí que surgiu o Forte e Corajoso. Porque são as coisas que você precisa. Força e coragem. Porque não adianta você ser um corajoso sem força e ter força e não ter coragem para tomar decisão e para correr risco. E dentro disso, hoje, né, eu sou empresário, então eu tenho uma assessoria de marketing, vendas, também a gente faz implementação. Inclusive, o meu é, né, feito por ele. Inteligência artificial também nos processos comerciais. E também tem as consultorias, as mentorias, onde eu ajudo as pessoas a saírem dessa inércia e o movimento, né? Que hoje a gente tem corrida, tem os eventos presenciais e tudo isso é para impulsionar. Por quê? Porque a minha missão é impulsionar mais de 1 milhão de pessoas a viverem essa transformação. Porque qualquer um pode mudar a partir do momento que ele tem essa faísca, que acende essa chama, que ele toma as ações, que ele acredita, que ele desenvolve força, que ele vai desenvolvendo a coragem, porque a coragem, pessoal, não é a ausência do medo. O problema é que as pessoas acham que vai ter coragem para tudo, e não é. Você não vai ter coragem para nada do que você vai começar. Né? Tem um mentorado que ele falou assim, mas eu estou esperando alguns resultados para eu dar o próximo passo. Não vai ter. Vai dar errado, vai fracassar, mas só dá errado para quem desiste. Porque você tem que fazer até dar certo, que nem Thalita. Quando foi a primeira imersão, eu vim pra cá, a gente fez um café e teve a mulherada e do nada ali eu falei, vai ter imersão. Como assim vai ter imersão? Vai ter imersão. Fez o que tinha que fazer, correu atrás, se desafiou e fez acontecer e tem feito acontecer. Hoje está com o podcast. Em um ano a sua vida ela pode mudar absurdamente. E cada ano que passa, pensa que até aqui você está vivendo, sejam 10 anos, 5 anos, que você está estagnado. Mas vamos colocar que você vai mudar hoje, porque senão você fala assim, vou mudar ano que vem. Não, vou mudar no próximo mês. Não, coloca hoje. Hoje você vai definir 10 ações, separar 3 e focar em uma. Aí você vai potencializando isso durante um ano. Pensa 365 dias que você vai melhorando, seja 0,5%, seja 1%. No fim desse ano você vai ter 365% diferente do ano anterior. Isso já é um potencial, já é uma bomba. Sua vida começa, já é algo extraordinário. Só que você acha que você vai já mudar 50%. E não é assim, galera. A maioria das pessoas, elas desistem porque falta a constância, a consistência, a resistência, a resiliência e a persistência. Porque no primeiro erro, no primeiro fracasso, elas param. E o difícil é não parar, né? Porque ali todos os bloqueios que a gente tem vêm, todos os medos vêm, aí vem todo o julgamento, o que as pessoas falam e a gente lembra. Então, hoje eu desenvolvi, assim, uma ferramenta, né? Todas as vezes que eu começo a me sentir assim, eu já identifico, né? E aí eu vou para algum lugar para falar com Deus e ali eu falo, né, para mim mesma, quem eu sou, tudo que eu já fiz, até onde eu cheguei. Peraí, não, tá errado, você precisa olhar. Porque a gente tende, né, Luiz, a esquecer quem a gente é, o que a gente já fez, diante de alguma coisa que deu errado, ou diante de ouvir algo que alguém falou da gente. E uma coisa que a gente experimenta muito nesse lugar, e eu sei que você já passou por isso, porque você já me contou, é quanto nós somos criticados por estar tendo resultado. Então, a gente aprender a entender isso é libertador. Não tô dizendo que não dói, tá? Porque ainda a gente passa pelo processo da dor e muitas vezes você falou isso pra mim, né? Dói, porque a gente não quer, né? Não quer ser criticado, você não quer ser julgado. E tá tudo bem, aí você tem que ficar ali quietinha, né? Sem evoluir, sem nada, porque você não incomoda ninguém. Mas quando a gente se determina a fazer o que poucos têm coragem de fazer, você incomoda. E aí vem os julgamentos, as críticas, as pessoas falam. E aí você tem que estar muito ciente de quem você é, para que você não paralise. Porque hoje eu atendo dezenas de mulheres
que paralisam diante disso, que elas não vão fazer um story, porque tem medo do que os outros vão falar, porque ela é blogueira, porque isso. E ninguém paga tuas contas, né? E aí você é uma mulher incrível, como eu, quando cheguei pro Luiz também, eu não conseguia, embora sempre fui uma mulher extremamente comunicativa, uma líder, uma vendedora, uma mulher já tinha sucesso naquilo que eu fazia, já tinha resultados, mas essa questão do digital me travava, né? Porque ainda tinha muito medo de rejeição, medo do que o outro ia falar. E eu lembro de uma frase do Luiz que ele falou assim pra mim: olha, tá, ou você se posiciona, ou você vai ver um monte de M se posicionando pra tua filha e vai ter que ficar quieta. Porque você tem conteúdo, você tem algo que pode transformar a vida das pessoas, e tem um monte de gente que não tem nada e tá se posicionando. E aí isso mexeu muito comigo. E daquele dia eu comecei a me cobrar sobre isso, e é uma frase que eu sempre levo para as minhas mentoradas. Então, como é para você ter passado por esse processo dessas críticas, desses julgamentos? Como você fez para criar, né, essa armadura forte e chegar no nível de que isso não te abale mais? E como você hoje ensina para as pessoas que você conduz a se tornarem pessoas fortes e corajosas, com mentalidade de sucesso e com resultados de sucesso? Pessoal, isso aí tem que virar um barato para vocês, tem que virar uma brincadeira. No começo é horrível, né? Eu vou contar uma história aqui rapidamente. No começo, quando eu busquei essa mudança, aí o pessoal ficava assim: ah, vai, mente blindada, vai, já tá milionário, enfim, aquelas idiotices todas, né? Então, a primeira dica que eu te dou é: não seja um otário, seja um incentivador de pessoas. Se seu amigo quer mudar, sua amiga quer mudar, vai lá, incentive, promova a mudança na vida das pessoas. E aí, quando eu comecei o lance do Forte e Corajoso, o desafio, eu ia desistir, né? Porque o primeiro, 12 procuraram, 6 entraram e 2 terminaram. Eu falei: ah, mas esse negócio não é pra mim, não. E eu lembro que eu fiz uma aula do Pablo e ele falava sobre resistência, e eu guardo isso até hoje no meu coração: vence o mais resistente. E aí eu segui. E aí, teve um dia eu cheguei na academia e tinha um cara. E esse cara falou assim: e aí, meu, o que esse negócio desse desafio aí? Tem que correr, cortar açúcar e tal? Aí eu falei: tem que fazer tudo isso. Ele falou: mas pô, você vai machucar o joelho. Olha como é a influência das pessoas e como é sutil. E eu falei: não, pô, é um desafio de 21 dias e tal. E eu fui correr. E quando eu comecei a correr na esteira, eu comecei a pensar mesmo. Eu falei: putz, mas se eu machucar, cara, é verdade, né? Correr 21 dias, machucar o joelho e tal. Depois eu falei assim: meu, vai se lascar. O cara nem sabe o que tá na minha cabeça, o cara nem sabe o que eu tô vendo e eu já tô sendo influenciado por ele. Imagina se eu tivesse parado lá. Com uma pitadinha ali. Com uma pitadinha. Cheguei mais uma vez, a mesma pessoa começou a me chamar de filhote de Pablo, enfim, as pessoas me zoavam muito, né? E começou a me chamar de coach. E eu não sabia muito o que era coach, enfim. E aí eu fui pesquisar esse negócio. Falei: meu, deixa eu ver o que é isso que estão me chamando. Eu falei: pô, massa demais esse negócio de coach. Porque é um processo, pessoal, a ignorância, ela só te afasta daquilo que é bom. Quando você deixar de ser ignorante, parar de julgar as coisas e for pesquisar a fundo, você vai ver quantas coisas você pode evoluir na sua vida. Então, eu comecei a pesquisar, eu falei: caraca, isso daí é uma parada americana, né? Coach significa treinador. Pô, você pegar a Tony Robbins, é o maior, né, mundialmente ali. E quantos aprendizados. E é um processo de perguntas que você faz a si mesmo ou para o próximo, que vai elevando ali o nível de consciência e você vai tomando decisões que vão mudar a sua vida. E aí, cara, foi que eu entrei no curso de Life Coach. Então, o que eu peguei? Tudo que essas pessoas me criticavam serviu de combustível. Você virou o jogo, né? Virou o jogo. E certa vez eu tava até no podcast e esse cara tava comentando, eu abri live no podcast e foi muito massa, porque eu agradeço, porque se ele não tivesse me zoado, não tivesse sido motivo de deboche, ele talvez eu não tinha procurado. Ele já tava te vendo. Não, eu não tinha procurado a parte do coach, enfim. Mas, o que você tem que fazer? No começo é sofrido, porque as pessoas mais próximas, elas não vão acreditar em você. Ninguém acredita em você até você dar resultado.
Tem pessoas próximas que não vão acreditar e tá tudo bem, porque ela não vê o que você vê e ela tem medo de você se frustrar. Antigamente as pessoas falavam assim, nossa, tadinho do Luiz. Quando ele vê que não é nada disso, cara, nossa, ele vai ser tão frustrado. Hoje ninguém já consegue falar. Porque eu já provei a resistência, então, cara, você pode falar. Eu vou fazer até dar certo. Então você vai mudando, porque na medida que vai passando o tempo, você vai ficando mais forte. Você vai ficando mais corajoso, você vai tomando essas ações. E aí essas zoeiras, essas babaquices todas aí, você vai tirando de letra e você vai usando de combustível. Usa de combustível. Eu gosto, você tem que ter 1000 pessoas te criticando. Se não tem ninguém ou só tem 10, é pouco. Você tem que ter 1000. 1000 que te odeia, que te critica, que tem sente só 10 inveja. porque tá chamando pouca Tem atenção que você tá chamando fazendo. pouca atenção. Pensa que sem graça seria um jogador de futebol entrar no campo para não apanhar. O cara que apanha, você pega o Neymar, todo mundo fala do Neymar, mas o cara apanha. Mas ele apanha porque ele é o Neymar. Vê outro jogador lá, outro jogador passa despercebido, mas ele é o Neymar. Então você tem que escolher quem você vai querer ser na sua vida. Se você vai querer ser coadjuvante o protagonista. Ou protagonista. Então, isso aí. Quando você assume o protagonismo da sua vida, quando você fala assim, cara, eu vou construir a minha história. A minha história é na prática, não é na teoria. Você vai incomodar muita gente. Vai chamar atenção. Pensa uma Ferrari quando passa na rua, todo mundo vai olhar. Não tem como, Tem né? gente que vai falar assim, caraca, olha essa Ferrari. Tem outros que vai falar, olha, pra que esse exagero, gastar 1 milhão num carro, pra que não sei o que. Exatamente. Sempre vão falar. Então não se importa com isso não. Vai pra cima. Faz o que Deus colocou no seu coração. Forte, hein? Hoje tá forte. Mas eu quero também agora agradecer mais 2 patrocinadores aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer a Lagos Macaense Offshore, que é uma empresa que incentiva, apoia, acredita no nosso podcast, na mulher. Lá você vai encontrar tudo para a sua obra, seja na parte offshore, ou seja aí na sua casa. Então, lá também é uma empresa familiar. A Priscila e o Juan, né, estão lá esperando você para te atender como você merece, entregam, fazem atendimento online. Então, ó, pensou em obra offshore, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar, Lagos Macaense Offshore. Temos também a doutora Giane Rambaldi, essa mulher que cuida das mulheres, que tem o seu método Mindset Fit, que ajuda as mulheres no emagrecimento com saúde. A doutora Giane, ela tem uma equipe pronta para te atender, para te conduzir nesse processo que às vezes é tão desafiador. E a gente precisa de apoio nessa jornada. Então, a doutora Giane também é uma mulher de sucesso, é a nossa incentivadora aqui no sucesso delas e tá lá também com uma equipe de excelência para te ajudar no seu processo de emagrecimento. E voltando aqui, Luiz, eu quero que você fale agora um pouco sobre que parte que você mais gosta de ajudar as pessoas a se desenvolverem. E o que você mais vê de diferença, né, quando você começa a acompanhar uma pessoa com o seu processo, com o seu método. Conta para as pessoas conhecerem também e entenderem que você pode fazer parte da jornada delas. Quando eu te conheci, eu estava num momento muito perdida da minha vida. Eu já tinha minha história na Mary Kay, eu tinha muitos resultados lá, já tinha conquistado viagem, enfim, tenho muitas conquistas através da Mary Kay, mas eu me sentia um vazio, eu sentia que aquele lugar não me cabia mais. E eu queria mudar, mas eu não sabia o que, nem para onde ir, eu tinha um leve desejo, mas todo mundo que eu comentava achava surreal, né? Não, você vai largar uma coisa que você já faz há anos, não pode fazer isso. E eu tenho uma amiga que é Paulinha, uma amiga em comum, que quando a gente se conheceu, ela me deu muito apoio, me incentivou muito, foi quem me apresentou o Luiz. E nesse momento eu me senti assim, cara, eu tenho muito, mas eu já não tava mais feliz ali. E eu acho que quando a gente chega nesse ponto de não se encontrar mais no lugar, é que chegou a hora de virar a chave. E ter coragem para mudar, largar uma história, né, que você construiu de sucesso é um desafio. Mas eu me senti assim. Então eu conheci o Luiz e eu falo que o Luiz, ele reacendeu, assim, né? Quando a gente conversou, primeira conversa ali de 3 horas, ele entendeu o que eu nem precisei falar. Ele já enxergou, ele entendeu o que eu queria e ali começou o meu processo. Então fala um pouquinho aí para todo mundo te conhecer melhor e entender como é o seu processo de mentor na vida das pessoas. Primeira coisa que você precisa é se autoconhecer. Porque não adianta você estudar, você buscar um monte de conhecimento quando você não se autoconhece. Então você precisa identificar
né? Pensa que você está pegando uma casa, você acabou de comprar a casa. Não dá para você fazer uma pintura na parede sem descascar, sem tirar toda a parte de umidade. Enfim, você tem que pegar essa casa que é você, desconstruir para construir. Sabe o celular cheio, que dá armazenamento cheio? É assim tá o seu hardware do celular. Tá cheio, lotado de informação ruim, lotado de coisa ruim, lotado de hábito ruim, lotado de crenças ruins. Então você vai ter que desinstalar isso quando você busca o autoconhecimento e você identifica os seus medos, seus traumas, os seus limites. Aí você vai se autoconhecendo, como você falou, né? Eu já sei o gatilho que me gera tal emoção. Aí você, a partir desse momento, você vai falar assim, caraca, que interessante isso. Aí, a partir do momento que você desconstruiu, que você limpou o terreno para plantar novas sementes, você vai começar a plantar novas sementes. Só que aí entra a parte da plantação. Você tem que entender a semente. Tem semente que vai dar depois de 1 mês, pessoal. Tem semente que vai dar depois de 6 meses. Tem semente que vai dar depois de 5 anos. Né? E tem sementes que você vai plantar que nem vai ser você que vai colher. Imagina o cara que plantou a tâmara, que ele nem vai comer. Porque a tâmara demora 70 anos, uma árvore. Então, primeira coisa, você desconstruiu, começou a se autoconhecer, entendeu da semente, descobriu o seu propósito. Quando você sabe o seu propósito, você tem clareza de onde você quer chegar, cara, eu falo que eu não sou motivador, eu sou confrontador. Porque a motivação, ela tem que ser um motivo para agir. E a gente briga dessa, né? É. Você tem que ter um motivo para agir. Esse motivo tem que ser algo maior para você acordar, para você fazer no dia mal, para você fazer no dia que você não está disposto. Então depois que você foi lá, desconstruiu, começou a se autoconhecer, começou a plantar as sementes, você vai desenvolver uma mente diferente. Porque você vai ver que não adianta você só jogar semente, você tem que cuidar da semente, você tem que plantar no lugar certo, tem semente que não vai colher, mas está tudo bem, porque tudo isso vai servir para onde você quer chegar. E aí chegamos nessa parte de mentalidade, onde você vai entender como funciona a mentalidade das pessoas de sucesso, dos campeões, quais foram os hábitos, quais foram as decisões, como que ele fez ali naquele momento de vida, de dificuldade, como que ele tratou com seus traumas, com seus medos, né? Se a gente pegar, vamos falar do Michael Phelps, que foi o maior medalhista mundial, nadador americano. Quando pequeno ele tinha TDAH e a professora falou para a mãe dele que ele nunca ia ser nada, porque ele não conseguia se concentrar. Ele ficou inúmeras vezes de castigo na piscina porque o treinador falava que ele não concentrava. E ele foi o maior campeão medalhista do mundo. Se ele fosse um país, ele seria o 12º país com mais medalhas do mundo. Uma pessoa que era improvável. Ah, mas você tá falando Michael Phelps. Tá, vamos pegar na Bíblia. Bíblia, que é sabedoria milenar. Se você pegar Moisés, Deus olhou para Moisés lá, já tinha fugido porque cresceu no Egito, aí viu lá um soldado agredindo, foi lá e matou o cara e fugiu do faraó porque queria matar ele. Chega um dia, Deus aparece para ele e fala assim, ó Moisés, chegou sua hora, vamos embora, você vai libertar o povo do Egito. Aí imagina Moisés. Moisés fala assim, cara, esse cara é louco. Fala, não, pô, tô fugido, o cara quer me matar, como que eu vou chegar lá para falar com ele? Não, você vai lá, eu tô te mandando. Aí Moisés fala, não dá, eu sou gago. Olha quem Deus escolhe. E você esperando estar pronto para começar as coisas. E Deus fala, não, vai lá com Arão e você vai libertar o povo. E aí Moisés vai, e Deus solta as pragas, mas vai demorando, mas ele liberta o povo. Vai fortalecendo ele. Vai fortalecendo com os desafios, enfim. Mas ele era um improvável. Sim. Pega Gideão chegou lá, Deus também falou com ele, ele falou, Deus, não dá, sou muito pequeno, não dá não. E Deus fala, não, você vai lá, separa o exército, vai guerrear. Chegou lá, tinha 30 mil, se eu não me engano. E Deus fala, não, tá muito grande isso daí, já manda quem tá com medo embora. Outra coisa que você tem que ter na sua vida, você ficar carregando um monte de gente medrosa do seu lado, um monte de gente que não tem nada a ver com o seu propósito. Isso tá te prejudicando. E quando o Gideão fala, já sai 20 mil.
Imagina na cabeça dele, pô, mas vou guerrear com multidão lá. E Deus fala, não, mas tem gente ainda que não é pra tá aí. Pode tirar. Vai lá na fonte, os que beberem olhando pra baixo, pode mandar embora. Sobrou só 300. Nossa. E aí? É. E você tá com medo, então você nunca vai estar pronto. Só que se você não tiver essa mentalidade, entender dos campeões, entender das pessoas de sucesso, a gente falou aqui de atleta, falou da Bíblia, mas se você pegar grandes empresários, Flávio Augusto, né, que, pô, o cara fez uma dívida de 20 mil para começar um negócio que ele nem sabia se ia dar certo. Usou o cheque especial. Usou o cheque especial. E às vezes você tem escassez de investir R$300 em uma imersão, R$50 numa aula. Cara, você precisa mudar a sua cabeça. E quando eu falo isso, pessoal, eu era esse cara. Eu achava tudo caro. Não existe o caro. É você que não vê valor nas coisas. Não tá preparado também para receber aquilo. Não tá preparado para receber aquilo. Às vezes é o senso do que você tem de experiências. Quando eu falo para você viver uma experiência, por exemplo, eu falo muito para as pessoas, né? Às vezes eu recebo muitas propostas e você fala assim, pô, ganhar 20 mil é bom? Quem não queria ganhar 20 mil? 20 mil é bom, né? Dá pra fazer algumas coisas com 20 mil reais por mês, né? Até o dia de você conhecer o cara que ele só um carro dele por mês gasta 20 mil de gasolina. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como assim? E até a gente fazer também, né, Luiz? Que eu acho que quando a gente tá do outro lado, que a gente ainda vai passar por esse processo, a gente quer começar a viver esse processo, a gente acha tudo muito distante. Então, que a gente tava conversando mais cedo hoje no almoço. Então, às vezes, se a pessoa falar pra mim assim, Thalita, você vai faturar 18 mil em um mês, em 15 dias. Pra mim seria surreal. Mas é viável, já fiz. Por quê? Mas eu acreditei. Eu fui passando pelo processo, fui desbloqueando fases e fui entendendo, cara, isso aqui dá certo, vou fazer. Fazer sem desistir. E aí a gente começa a ver que a gente não usa nem 1% do que a gente tem de talento e do que a gente pode, não é disponibilizar, mas de usar também da nossa mentalidade de crer, né? De ver antes de crer e de fazer aquilo acontecer. Sim. Então é muita escassez disso também, que a gente já traz da nossa realidade. Muitas vezes muito pobre, muito humilde, que nunca teve, nunca tem. E aí, quando a gente entender que tem que investir para ter, a gente continua acreditando. Eu vou ali pra ouvir o quê? Que vai falar não vale. Né? O que vai falar não vai mudar minha vida. Não, gente, talvez não. Você vai num encontro, você não vai mudar a sua vida no encontro. Você vai mudar a partir do que você vai fazer pós-encontro. Então, como a gente faz a imersão, não é para você mudar a sua vida toda dentro do encontro, mas são as decisões e as atitudes que você vai fazer pós-encontro. E aí, ter pessoas, como o Luiz falou, para te mostrar essa jornada, para te conduzir, né? Porque a gente precisa, tem momentos que a gente tá ali querendo desistir, você não sabe, você tem alguém que fala, não, vem cá. Todo mundo tá falando que não dá certo, tá todo mundo te criticando, mas você tem uma pessoa que fala, vem cá. Não é isso não, vem cá, deixa eu te mostrar, esse é o caminho, você vai fazer isso. Então o mentor, ele encurta o seu caminho, porque ele já passou aonde você ainda vai passar. Os treinamentos, eles te tornam mais inteligentes, mais fortes, então é necessário, né, Luísa, a pessoa que quer buscar uma mudança de vida, entender que ela tem que investir, que ela tem que ter mentores na vida, ela tem que ter professores, ela tem que ter pessoas ali que vão conduzi-la na jornada. E esse é um papel que você executa, né, de forma extraordinária, muito aí também levando até para a área da saúde, dessa parte do forte e corajoso, que é forte, né, tem que ter coragem para manter essa mudança de vida, esse estilo de vida, na verdade não é uma mudança, é um estilo de vida que você adota. Esse é o seu convite, né, para as pessoas com seu movimento. É isso aí, pessoal. Se você quer parar de procrastinar, parar de ficar inventando desculpas e começar a ter resultados, quando você assumir a autorresponsabilidade, né? Seja no seu corpo, seja no seu negócio, no seu relacionamento, não interessa. Tudo é reflexo de como você está interagindo no todo. Não tem como você falar assim, mas meu corpo eu não estou cuidando, mas meu negócio, não adianta. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. E não adianta também você ter saúde e não ter dinheiro. E não adianta você ter os dois e não cuidar da sua família. Então, é você olhar para o todo e começar a assumir a responsabilidade da sua mediocridade. E não acaba, porque quando você chegar num nível, você fala assim, mas quando eu chegar lá nos 18 mil, que nem a Thalita falou, você fala, fico de boa.
Não, você vai ver que é uma mediocridade, você pode mais. A gente vai falar até disso na imersão. Então não tem fim. E se você quer buscar mudanças, eu tô aqui para te ajudar. Os mentores são pessoas que já percorreram caminhos e têm pontos de vista que você não está vendo. Tem uma visão periférica, né? Porque a gente tem aquilo que o olho vê, a visão e a provisão. Você tem que caminhar com pessoas que têm visão, porque aqueles que só veem aquilo que o olho vê, você não vai sair do lugar. E sabe por que é importante o evento? Você está falando da imersão, mais me dói. Cara, você não vai mudar na sua casa. Você não vai mudar no churrasco que você vai todo fim de semana. Você precisa estar nos eventos, você precisa estar toda hora com gente nova. Esse ano, e ó que doideira, esse ano eu falei assim, vou investir em network, já investi muita grana já. Nisso, né, estamos no mês 6. Inclusive o ano que eu estou vivendo é o ano da aliança, né? Porque tem uma numerologia dos anos e tem um significado dos anos, então é muita coincidência. Invista. A Bíblia fala assim, investe tudo em sabedoria. Porque, cara, se você investir, sabedoria é o conhecimento aplicado. Se você investir em novas experiências, novos desafios, novas pessoas, novos ambientes, novos mentores, você vai criar um exponencial na sua vida. Sua vida vai mudar tão rápido. É o que a gente Tão tá rápido. contando da nossa história, né? É. E se eu olhar para ali, a gente foi ali, foi logo Foi ali. E Olha Thalita quantas coisas. nunca falou não. Fala, Thalita, vem para São Paulo, vai ter tal coisa. Foi. Thalita, faz isso. Foi. Thalita, às vezes eu acho que ela nem acreditava tanto assim quanto eu acreditava, mas ela foi lá e fez e teve resultado. Só tem resultado quem faz. E às vezes a gente quer se preparar muito, né? Eu tenho isso que eu vou fazendo, né? Eu ouvi na mentoria que eu fiz lá no podcast do Caio Carneiro que eles falaram assim, aqui a gente é ordem e progresso. Não, é progresso e ordem. Primeiro a gente faz, depois a gente vem arrumando. E eu falei, cara, essa frase tem que ser minha, porque eu me identifico muito nesse lugar. Progresso e ordem. Eu vou fazendo igual um furacão, depois eu falo, meu Deus, não era assim, deixa eu arrumar isso aqui. Só que eu fiz. E aí o que ele falou lá, achei muito interessante. Depois você vem arrumando, mas você já fez. Você deu o passo, foi lá e fez. Depois você vem, isso não deu certo, tá? Isso aqui eu tenho que arrumar, eu preciso melhorar. Então eu sou muito assim. E eu falo muito isso para as mulheres, né? Que estão perto de mim. Faça. E aí no caminho a gente vai arrumando, a gente vai melhorando. E é isso que eu aplico muito na minha vida, né? E aí eu acho que isso traz os resultados mais rápido, tá? Porque aí a gente vai alinhando, arrumando a casa depois, claro. Mas a gente tá fazendo. Então você vai queimando ali as etapas, vai pulando, vai passando as etapas, né? E depois você se sente mais capaz para vir e arrumar, porque você já tem outro olhar. Então, eu acredito muito na força da mulher, né? Porque eu vim de uma realidade totalmente humilde, uma família muito simples, de uma vida bem desafiadora. E hoje, estar onde eu estou, a gente estava falando aqui, antes do programa começar, eu falei, gente, eu sou a primeira mulher da minha família a mudar, né? Porque ainda as pessoas são muito simples, estão naquela mesma vida, pela realidade. E eu saí dessa bolha, Deus me deu a possibilidade, né? De mudar essa linhagem, né? E ser uma mulher que tá aí faturando, que tá crescendo, que tá ajudando pessoas. E não é só sobre dinheiro, não é só sobre a gente faturar. É sobre o impacto que Deus nos possibilita de mudar a vida de outras pessoas com a nossa história, com aquilo que a gente tem de conhecimento. Então, mais do que você ganhar dinheiro, é você impactar a vida das pessoas de verdade. Isso é o mais importante. O dinheiro, ele vai vir. E o que o Luiz falou aqui, a gente vai sempre no mais. Mas não é o mais porque a gente tem uma ambição desmedida. Não é isso. É porque você entende o seu potencial. E aí, quanto mais você ganha, mais pessoas você ajuda. Se você vence, a sua família vence. Você consegue ajudar obras, pessoas, lugares. E aí, com essa mentalidade, a gente muda o mundo. Né, Luiz? Não é sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o que você entrega, é sobre a transformação que cada uma dessas opções pode gerar no mundo, né? Então, como disse a Thalita, faça. É o slogan da Nike, né? Just do it. Apenas faça, você só precisa fazer.
para de perfeccionismo, para de esperar, eu preciso estar no momento certo para fazer o vídeo, no lugar. Não, começa. Aí você vai desbloqueando, você vai fazendo, você vai melhorando as condições. Começa uma atividade física, começa uma mentoria, começa um curso na internet, começa, enfim, faça algo diferente. Dê um sentido diferente para sua vida. A vida é um jogo, que nem a Thalita falou. Tem as fases, você vai decidir o jogo que você quer jogar. E, cara, hoje eu fico pensando, falo, Deus me livre de viver a mesma coisa durante 80, 90 anos da minha vida, cara. Deus me E por livre. muito tempo eu não pensei assim. Então você tá tendo a oportunidade de pegar essa chave e falar assim, cara, verdade. Eu tô 40 anos da minha vida na mesma coisa, sem aprender nada diferente, sem fazer nada diferente. Caso Mesmas escolhas, tudo igual, Deus fazendo me tudo livre, igual todo fazendo dia. tudo igual todo dia. Eu também fico, eu falo que eu gosto de ser muito livre, né? Por isso eu amo empreender, eu sou uma mulher que ama liberdade, valorizo isso muito e amo conhecer novas pessoas, estar em lugares diferentes, acho isso um máximo, sabe? Poder vivenciar isso. E graças a Deus eu tenho um marido que me apoia, que me incentiva. Então, isso ajuda muito, porque a cada lugar diferente que a gente se coloca é uma nova experiência. Cada viagem é uma nova experiência. Cada pessoa é uma nova experiência. E aí a gente vai acumulando um pouco de tudo e vai crescendo, né? Isso é muito, muito top. Mas, meu querido amigo, a gente tá chegando no final. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. A gente tem muita coisa para falar. Luiz já falou um pouco aqui. Acho que esse podcast vai impactar muitas mulheres, né? Muitas pessoas que vão ouvir, trazer insights muito poderosos e um convite à mudança, né? E eu quero que você fale aí o que você gostaria de deixar para esse podcast de hoje, ou algum complemento. Fala pra gente e depois eu tenho um pedido para você. Já falo para muitas pessoas, mas hoje, como eu estou no sucesso delas, eu vou falar para as mulheres. Mulheres, a força está na mulher. Então, se permita se desafiar. Você é gigante, não fique presa a ninguém, não fique presa a situações, circunstâncias. Construa suas oportunidades. Acredita. Nas mentorias, a maioria são mulheres. As que completam os desafios são mulheres. As que se dedicam mais são mulheres. Então, se permita a se expor mais ao risco. Porque você acha que não dá conta, mas você vai dar conta. Mas tenha clareza de onde você quer chegar. Coloca um objetivo, arregaça tudo, derruba tudo e vai atrás desse objetivo. E no meio do caminho você vai encontrando as respostas, no meio do caminho o milagre te encontra, no meio do caminho você vai dando seus jeitos, busque conhecimento, busque experiências, desafios. E esse é o meu recado para você, mulher de sucesso. O sucesso não tem fim, o sucesso é uma jornada. E aquilo que você acha tão distante, quando você chegar, você vai para o próximo passo. Você vai falar, eu achava que isso era o sucesso. Não, o sucesso é uma jornada, o sucesso é a sua vida. Como que você vai seguir essa jornada da sua vida? Como que você quer estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 20 anos? E como que você quer estar no resto da sua vida? Então, quando você achar essas respostas, você vai começar a brincar nesse jogo chamado vida. Porque por enquanto a gente está na inércia. Mas quando você sair, se colocar em movimento, sair dessa frequência, dessa camada, você vai ver o potencial que você carrega. E vambora que a força está na mulher. Uau! Gente, eu ia pedir para ele deixar uma frase, né, de impacto aí para finalizar, mas ele já deixou, foi aí um monte de frase, um monte de insight verdadeiro. Mas você quer falar uma frase? Deixar uma frase aí poderosa para essas pessoas que vão te ouvir, te assistir aí tantos anos após até a gravação desse programa. A gente não sabe até onde a nossa mensagem vai chegar. Uma frase poderosa que mudou a minha vida, e ela já está escrita, não fui eu que te ordenei, não temas e não desanime, seja forte e corajoso. Se Deus colocou no seu coração e Ele permitiu ver, você pode ter acesso. Então vai lá, força e coragem,
vai pra cima, desbrava tudo e vambora, conquistar. Uau, gente, que programa incrível. Quero agradecer o Luiz, né, mais uma vez por estar aqui, por vir participar da nossa imersão, por contribuir na minha vida, não só, né, como um mentor, mas também como um amigo, como ouvinte, né, às vezes a gente tem uns bate de frente. Uma coisa que o Luiz falou e que eu queria trazer aqui também, tenha pessoas na sua vida que te confrontam. Porque são as pessoas que confrontam que fazem a gente crescer. Por mais que a gente brigue na hora e fique puta, não quer, depois você reflete e fala, nossa, caraca, faz sentido, peraí. Porque a gente tem muita dificuldade com isso, né? Com ouvir e com ser advertido ali e tal. Mas eu tenho, tá? Tô melhorando. Mas assim, depois eu trago aquilo pra pensar, falo, não, realmente tem sentido. Peraí, deixa eu, né, voltar ou fazer ou pensar sobre isso. Então tenha pessoas que te confronte na sua vida, porque as pessoas que falam tá tudo bem, vai assim mesmo, né? Elas não vão te fazer crescer. Então, Luiz, muito obrigada pela sua presença no Sucesso Delas. Foi uma honra ter você aqui. O Luiz veio como um convidado hoje no nosso Sucesso Delas, não só pela nossa história, a história dele com o Boys Mulheres de Sucesso, mas pelo trabalho incrível que ele faz com mulheres. Né? Então, nós mulheres precisamos também de homens para nos trazer um outro olhar, para trazer uma outra forma de agir que a gente às vezes não tem. Então é muito importante. Então muito obrigada pela sua presença. Desejo que você impacte centenas e milhares de vidas, né, com essa mudança de mentalidade, em busca de saúde, em busca de um equilíbrio, né, de um todo, e que você continue aí sendo esse homem forte e corajoso, com coração gigante, e o nosso Sucesso Delas está de portas abertas para você sempre que quiser voltar. Não, bora, eu que agradeço, Fortes e Corajosas, com certeza é um prazer estar aqui, em especial ver a evolução da Thalita, que de fato é um orgulho ver pessoas que acreditam nelas. Cara, você só precisa acreditar em você. Se você acreditar em você, mas ninguém acredita em mim, já acreditou lá na cruz lá, esse daí basta. O resto você vai lá e faz acontecer, e Thalita acreditou. Então eu quero agradecer. Isso aqui com certeza será um dos maiores do Brasil, é só questão de tempo, questão de foco e questão de perseverança, que ela vai chegar, já tá escrito já. E vambora que é só o começo. E eu recebo, né, gente? Eu recebo. Isso aí. Que bom. Vambora. E você, quero te dizer que se você ainda não segue, não se inscreveu nos nossos meios de comunicação, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, no Spotify, também segue o nosso Instagram, Sucesso Delas Cast, compartilha com alguma mulher, com a sua família, com pessoas que você pode ajudar através de uma mensagem. Você não sabe o poder que tem, às vezes, da gente clicar e compartilhar com alguém. Você pode mudar a vida de alguém, sabia? E o Sucesso Delas está aqui para ajudar muitas mulheres a chegarem ao seu sucesso. Seja lá na cozinha de casa, seja na cama, seja no trabalho, seja onde estiver. A gente está aí com você. Então, muito obrigada por estarem com a gente aqui mais um dia. Boa noite. Fiquem com Deus.